Quando um homem se põe a pensar, as palavras e a música, uma rubrica da autoria de Fernando Mão de Ferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana, com o tema Uma Vida de Luta pela Liberdade e pela Democracia, uma conversa com Francisco Fanhais. Quando um homem se põe a pensar, na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. Corpo renascido, canção, toque e respiras, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue. Cantando é como se dissesse estou aqui. Cantando eu nego que me nega ato de amor, oração perpendicular ao tempo. Coração perpendicular ao tempo. É praticamente unânime entre as memórias dos militares que conspiraram pela Revolução de Abril que a sua matriz contestatária contém versos e poemas que incitaram à paz, à fraternidade e à igualdade entre as gentes. Quase 50 anos depois do 25 de Abril, do fim da Guerra Colonial, o país não soube ainda reconhecer a influência que os poetas e cantores tiveram no abalar dos alicerces do salazarismo, na formação política dos capitães de Abril e, no entanto, as suas músicas e poemas estão presentes nas nossas recordações e nas nossas memórias. Foram elas, em grande parte, que deram luz, de forma subliminar inicialmente e depois de forma incisiva e clara, a mensagens políticas de denúncia e de incitamento à luta pela liberdade, pela democracia e pela justiça social que muitos, na clandestinidade ou na prisão, reclamavam havia dezenas de anos. É com viva emoção que temos no nosso programa de hoje Francisco Fanhais. Francisco Fanhais é o presidente da Associação José Afonso. Associação esta que pretende manter viva a memória e o legado de Zeca Afonso na nossa vida cotidiana e na nossa história. Francisco Fanhais, natural de Praia do Ribatejo, Vila Nova da Barquinha, estudou e foi ordenado padre, mas não seria como sacerdote o seu futuro enquanto cidadão português e do mundo. Os anos 60 em Portugal são anos difíceis, de muita miséria, repressão e guerra colonial. Fanhais não se acomoda, torna-se um contestatário ao regime, cantando junto dos jovens e dos operários. Francisco, é um prazer estar aqui contigo. Como é que tu estás? Eu estou bem, Fernando. Tudo bem. Eu queria também saudar as pessoas que nos estiverem a ouvir e pronto, e dizer que a minha ação ao longo destes anos todos, que eu não acho que seja uma carreira, mas é um percurso. Detesto a palavra carreira. Claro. É um percurso que tem sido o mais possível tentar transmitir aquilo que eu próprio sinto, quer dizer, que é preciso uma força interior mantida e alimentada pelos companheiros e por todos os amigos, de maneira a poder a fazer com que essa força possa ser transmitida a todos aqueles que nos ouvirem, sejam novos, sejam velhos, sejam de antes do 25 de Abril, sejam de agora, enfim. É esse o meu trabalho, é esse o meu percurso, é isso que eu gosto de fazer e é isso que eu tenho feito até agora. Claro, Francisco. Diz-me uma coisa, eu imagino que não foi fácil a tua decisão de deixar o sacerdócio, e entrares por uma via de contestação ao regime. Lembras-te desses momentos? Lembro muito bem desses momentos. A contestação foi simultaneamente em relação ao regime político que nos dominava na altura e também em relação à hierarquia e, digamos, à cumplicidade da Igreja em relação ao governo, não é? Porque nós sabemos hoje que o mais forte apoio moral do regime era, de facto, a Igreja. A contestação era impossível separar uma coisa da outra. Se eu queria contestar a situação política, a guerra colonial, a falta de liberdade, a censura, a PIDE, tudo isso, era impossível que eu não denunciasse e não contestasse simultaneamente a cumplicidade e o silêncio da Igreja em relação a toda essa situação. E, portanto, as coisas vieram a par uma da outra.
Se me perguntas se a primeira contestação veio ao governo ou à situação política, ou se veio primeiro a contestação ao que se passava dentro da Igreja e à covardia da Igreja em denunciar o regime político, não sou capaz de dizer que as coisas vieram em simultâneo. E às tantas a situação era tão complicada, digamos assim, era tão a reação, de resto, não só sobre mim, mas sobre todos os outros meus amigos e companheiros que cantávamos e sobre todos os outros meus amigos e companheiros dentro da Igreja, a situação era tão complicada que, de facto, às tantas, a pessoa quando encontra pela frente uma parede de cimento, se a tenta destruir à cabeçada, quer dizer, a parede não se move um milímetro e a nossa cabeça fica desfeita, não é? De maneira que foi diante desta situação que eu tive que tomar certas opções que não foram fáceis, mas que foram feitas com serenidade. Isto é, passo a passo, sabendo bem e tomando consciência de cada passo que eu estava a dar. É um percurso que não é exclusivamente meu. Há muitos colegas meus que também estavam ligados ao sacerdócio e que desistiram. E que, portanto, sentiram o mesmo problema que eu tive a sentir e havia muitos colegas meus ligados à música que sentiram o mesmo drama que eu estava a sentir, que era a impossibilidade de nós, através das nossas músicas, através dos poemas que cantávamos, denunciarmos a situação que estávamos a viver. E foi mesmo através da canção e da música que vocês iniciaram esse percurso? Sim. De contestação? Sim, acho que sim. Do meu ponto de vista foi, quer dizer, a partir do momento em que eu fui para o Barreiro, eu estive 3 anos no Barreiro, como coadjutor e como professor de religião e moral. Curiosamente, nas minhas aulas de religião e moral, às vezes ainda encontro antigos alunos dessa época, mas nós, digo isto muitas vezes, nós nas minhas aulas falávamos de tudo e até de religião. E, portanto, as consequências que isso teve ficaram bem visíveis. Ao fim de 3 anos eu estava impedido e proibido de continuar a dar aulas de educação musical, educação religiosa, educação moral no liceu, e depois, com a continuidade das nossas contestações todas do ponto de vista musical, como estavam todos os outros proibidos de cantar, ou as censuras fortíssimas sobre o nosso repertório, e às tantas também sobre a minha atividade como sacerdote e como padre, suspenso das minhas funções, dada a contestação que eu fazia, como tantos outros colegas meus fazíamos, à indefinição, ou melhor, a indefinição não, à cobardia e à cumplicidade entre a Igreja e o regime político. Portanto, foram estas as 3 proibições que me levaram a pouco e pouco a tentar encontrar outros rumos na minha vida, e foi isso que depois foi acontecendo. E o que cantavas? Recordas-te das músicas e canções desse tempo? Sim, estou a recordar, por exemplo, das músicas que eu, sobretudo a partir do momento em que fui para o Barreiro, fui para lá em 1967, depois comecei a cantar, a orientar as músicas. O primeiro poema que eu me lembro de ter musicado foi um poema do Sebastião da Gama, que é aquela música do Cortaram as asas ao Roxinol. Exato, é um poema que se chama Cantilena. Quando li aquele poema, percebi perfeitamente que aquilo era o retrato da situação que nós vivíamos na altura. E pensei, podia musicar isto. Puxei pela ideia, pela imaginação, pela guitarra, tentando ver como é que podia musicar o poema, e pronto, e musiquei. Outros poemas, por exemplo, sei lá, É Preciso Avisar Toda a Gente, que é um poema do João Apolinário. É preciso avisar toda a gente, dar notícia, informar, prevenir, que por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir. Encontrei também neste poema, digamos, o reflexo da situação que nós estávamos a viver e da necessidade que havia de nós não cruzarmos os braços diante da situação que enfrentávamos, não é? Tendo a certeza que por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir, quer dizer, que é a opressão que nós vivíamos, que éramos vítimas, que todo o povo português era vítima nessa altura, havia de um dia acabar e havia dar flores. Cada flor estrangulada, há milhões de sementes a florir. Muito bem, Francisco. E quem eram as pessoas que vos ouviam? Quem era o auditório para quem vocês cantavam? Tu e alguns amigos? Eu nas aulas eram os miúdos, meus alunos, não é? Porque eu também levava a guitarra para as aulas e cantávamos. Depois, a pouco e pouco, comecei a ser convidado, para além do público mais orientado ou mais
digamos, relacionado com a igreja, com o ambiente cristão, etc. Às tantas, quando eu fui para o Barreiro e comecei a aumentar, digamos, o meu repertório, eram também as sociedades recreativas, as coletividades culturais do Barreiro, e depois isso também começou também, comecei a cantar também com o José Afonso, lá no Barreiro. E quando é que encontraste, Francisco? Quando é que encontraste o José Afonso? Olha, o meu encontro com o Zeca foi um encontro muito, muito interessante, porque eu ainda estava no seminário, estava em 1963, quando um dia um padre, um professor amigo, me bateu à porta do quarto e disse-me: tu que gostas de música, que gostas de cantar, e aí era um facto, eu sempre me lembro desde os 10 anos, quando entrei para o seminário, pertencer aos grupos corais, etc. Bom, e gostava muito de cantar e de ouvir música e tudo mais. Ele, então, passou-me para as mãos um disco pequeno e disse-me só: tu gostas de música, vais ouvir e vais gostar de certeza. Mas fez-me uma recomendação que eu hoje nunca mais esqueço. Só me disse assim: mas ouves baixinho. E então, ouvi baixinho e eu ouvi. E aquilo que eu ouvi foi um murro no estômago para mim, porque era o disco do José Afonso, os vampiros de um lado e o menino de Bairro Negro do outro, não é? Exato. Eu pensei, é fatal o choque que provoca em quem ouve uma coisa dessas pela primeira vez, não é? Que ouve um homem a cantar como ele canta, com os poemas com a força que têm, com a música a condizer, com o acompanhamento espantoso do Rui Pato neste disco também, e portanto aquilo para mim foi de facto uma surpresa e uma revelação completa. E pensei comigo como eu gostaria de conhecer este homem, como eu gostaria de me encontrar com ele, de cantar como ele canta, etc, etc. Foi um despertar fundamental e primordial na minha vida esta música do José Afonso. Isso foi em 63, só alguns anos depois, em 1968, é que eu o conheci pessoalmente. E sei a data exata, que foi no dia 28 de dezembro de 1968. E eu devo saber a data exata a um facto de uma sessão que houve uma vez nas grutas das Lapas, as Lapas é ao pé de Torres Novas, e nessa sessão o José Afonso estava a cantar, eu também fui cantar. Foi uma coisa organizada por um grupo de gente nova de Torres Novas, com a colaboração e o apoio da Câmara Municipal na altura, e o Presidente da Câmara na altura sei que disse que assim a PIDE hoje não entra só por cima do meu cadáver. E portanto não foi, eles conheciam os agentes da PIDE, etc, portanto a PIDE não entrou. E foi aí assim, de facto, nessa noite de 28 de dezembro que eu conheci o Zeca. E sei a data porque mais tarde o PIDE teve que fazer um relatório cerca de 3 meses depois, andou a informar-se como é que as coisas se tinham passado, quem é que lá tinha estado presente, etc, etc, etc. E só quase 3 meses depois é que tem os dados suficientes para fazer um relatório e apresentar ao seu superior hierárquico. E então ele diz, na noite de 28 de dezembro, aconteceu nas grutas, e eu fiquei muito grato ao PIDE, deve ser a única coisa que lhes devo, é saber o dia exato em que conheci pessoalmente o José Afonso, não é? Não, e depois esse encontro foi ainda um bocadinho cerimonioso, eu tratava o José Afonso por Dr. José Afonso, está bom, ele tratava-me por Panhais, etc, uma coisa um bocado, mas depois a partir daí, quando eu voltei para o Barreiro, porque eu já estava no Barreiro nessa altura, quando eu voltei para o Barreiro, mantivemos o contacto, ampliámos o contacto. Um dia uns amigos meus passaram em Barreiro e disseram: era um domingo à tarde, nós vamos falar com o José Afonso, quer vir connosco? Disse que sim, senhor, e aí tivemos uma conversa mais longa e mais sem tempo, e percebemos que efetivamente estávamos em sintonia muito boa e queríamos as mesmas coisas, os mesmos objetivos, vindo de horizontes diferentes. Queríamos as mesmas coisas através das nossas músicas e das letras. Mas eu diria que logo nessa altura tu tiveste a noção de que o Zeca, apesar daquele ar simples que ele apresentava sempre junto de todos os outros amigos, mas tiveste uma noção de que ele era de facto um gênio musical e percebeste que ele era uma figura humana que ultrapassava tudo aquilo que conheces até aí e que seria de facto... Aquilo que mais nos uniu ao princípio e que mais nos aproximou foi de facto a sua dimensão humana, não é? E depois, à medida que eu ia conhecendo e ouvindo cada vez mais as músicas dele, e via que aquilo estava tudo certo. Quer dizer, era uma união, uma simbiose perfeita entre aquilo que ele era como cidadão e aquilo que ele era como cantor e como artista. Percebes? Isso foi para mim uma evidência logo desde o princípio.
e que é isso que eu admiro mais no Zeca, é a sua coerência, a sua verticalidade, o pôr a sua arte, de grande artista que ele era, ao serviço da cidadania, ao serviço de não cruzar os braços para tentar transformar cada vez mais para melhor o nosso país no tempo em que ele viveu. E a partir daí mantiveste sempre uma relação muito próxima com ele, atuaste em inúmeros sítios, não é? Gravaste com ele, nomeadamente a Grândola, Vila Morena, não é? Por exemplo, não é? É verdade. Isso foi a primeira vez que eu... Não, tinha gravado antes, agora não me recordo já dos Cantos Velhos Ramos Novos, uma coisa onde vem o São Macaio, não é? O Zeca estava a gravar esse disco e um dia eu apareci lá no estúdio e quando eu entrei lá no estúdio diz o Rui Pato: muito bem, ainda bem que você chegou agora aqui assim, estamos aqui à espera de alguém, estávamos aqui a ver se encontrávamos alguém que fizesse aqui, tocasse o bombo. E então foi mesmo: Vanessa, você vai, experimente lá. E depois eu comecei a tocar ao ritmo daqui. Tá bom. E então há um solo de bombo que eu considero o melhor solo, mas de longe, o melhor solo de bombo de toda a história da música popular portuguesa. Francisco, então vamos aproveitar. Samacaio, sem dúvida. Olha, então, mas vamos aproveitar e vamos ouvir aqui uma música e letra do José Afonso, que é Utopia. Estás de acordo? Sim. Estou completamente de acordo. É uma das coisas muito que bem. eu mais gosto do Zeca. Sim. Muito bem. Sem muros nem ameias, gente igual por dentro, gente igual por fora, onde a folha da palma afaga a cantaria, cidade do homem, não do lobo, mas irmã. Capital da alegria, braço que dorme nos braços do rio, toma o fruto da terra, é teu, a ti o deves lançar-te. Desafio. Esta música, Utopia, do José Afonso, diz-te alguma coisa em especial? Sim, diz-me muito essa música, porque no fundo o desejo que o Zeca tinha de que não houvesse, que houvesse uma sociedade sem exploradores nem explorados. De resto foi isso que ele disse antes de ter cantado a Utopia nos últimos espetáculos que fez no Coliseu, no espetáculo que fez no Coliseu em 83. Foi isso que ele disse. Esta música é um pouco aquilo que eu sinto que pode ser uma sociedade sem vencedores nem vencidos. E eu às vezes digo assim: olha, se me dessem 5 minutos de vida e dissessem, só cantas uma, não era a Utopia do Zeca que eu cantava, mas era uma outra utopia, é a canção da Cidade Nova. Mas se me dissessem assim: tens 10 minutos, então cantas mais outra para trás, então eu cantava a Grândola. E se me dissessem assim: olha, ainda tens afinal 15 minutos, eu cantava a Utopia. Portanto, é por esta ordem que eu cantaria as minhas últimas três músicas. Mas tu tens muitas certezas. Eu não teria, Francisco, tinha muita dificuldade em escolher do repertório do Zeca, fosse o que fosse. Digamos, é no meu repertório, nas coisas todas, nas músicas que me dizem alguma coisa. Porquê? Porque era a mensagem que o Zeca gostaria de ter deixado a todas as pessoas que nunca desistem de transformar o nosso país e de fazer cada vez mais uma terra onde vale a pena viver. Claro. Uma cidade sem muros nem ameias, depois a Grândola e depois a minha Utopia também, que é inspirada num texto da Bíblia, que é a Canção da Cidade Nova, que é um poema de Fernando Melo, um poema lindíssimo, inspirado, de resto, no texto do profeta Isaías. De maneira que seria esta, digamos, a sequência final, se me dissessem quais eram as 3 últimas músicas que eu cantaria. Olha, Francisco, já agora, seria bom que tu nos falasses um pouco da Associação José Afonso, de que tu és presidente já há alguns anos e, enfim, fundador, não é? Era importante saber, até para alguns dos nossos ouvintes, se estiverem interessados, poderem inscrever-se ou assistir um pouco às vossas atividades. Sim. Pronto, a Associação José Afonso nasceu alguns meses depois da morte do Zeca. O Zeca morreu em fevereiro de 87. Alguns meses depois, um grupo de gente juntou-se, de várias áreas artísticas, assim,
cinema, poesia, de música, etc., e disseram, não, nós temos que continuar, temos que manter viva a memória deste homem, porque é um exemplo para todos nós, exemplo de um artista de uma grandíssima craveira, de um cidadão completamente único, e que, portanto, o legado dele não pode ficar esquecido. O legado dele temos que fazer todos os possíveis para que se mantenha vivo o legado deste homem. E, portanto, em 87, novembro de 87, no dia 18 de novembro, criou-se a Associação José Afonso, que ao longo destes 30 e tal anos tem, portanto, tido vários momentos altos e momentos baixos. Durante muitos anos, a principal atividade da Associação José Afonso foi a realização daquele festival que começou por ser em Lisboa, salvo erro, e depois passou para o Seixal, que era o Cantigas de Maio, justamente. Depois passou numa fase um pouco mais, digamos, diluída. Depois renasceu mais à frente e, sobretudo, desenvolveu-se muito a partir do momento em que começaram a ser criados vários núcleos pelo país inteiro. E quantos núcleos existem hoje? Tens noção? Tenho à volta de 14 núcleos, quer dizer, uns mais ativos do que outros, mas espalhados de norte a sul. Não é? E temos também um núcleo na Galiza, quer dizer, tem uma autonomia, não depende juridicamente de nós. Também há um núcleo em Bruxelas, por exemplo, mas há núcleos no Porto, Coimbra, em Aveiro, Santarém, Lisboa, Alto Alentejo, Setúbal, Almada Seixal, Barreiro, e também no sul, Vila Real de Tavira, Faro, Corteira. Portanto, são estes. Portanto, é tudo gente para quem o Zeca diz alguma coisa e que quer manter viva a memória deste homem. Muito bem. Portanto, é essa basicamente a atividade da Associação, muito bem. Que é, através de contributos dos seus sócios, manter estas atividades todas, não é? Muito bem, Francisco. Olha, então falaste aqui há pouco na canção da Cidade Nova, não é? Uma interpretação tua, com letra do Fernando Melro e música do Francisco Fernando, é assim? Nem mais, exatamente. Muito bem. Está correto. Muito bem. Então vamos ouvir? Sim. Oh, navegante do mar do medo, houve um instante o meu segredo. Ó caminhante da noite fria, sente um instante minha alegria. Ao longe, longe já aparece uma cidade que resplandece. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Virá o pobre do mundo inteiro, há pão que sobre e sem dinheiro, há pão e vinho em abundância, e o seu caminho é sem distância. Não tem distâncias esta cidade, senão o medo que nos invade. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Francisco, uma das coisas que muito me entusiasma é ver grupos ou artistas jovens a interpretar José Afonso e penso que em muitas situações com muita qualidade. Tens essa noção também? Eu sei que não posso acompanhar tudo, efetivamente, mas sei que há bastante gente a recriar, digamos assim, as músicas do Zeca, a interpretar o repertório do Zeca. Às vezes com, digamos, concepções musicais completamente distintas do Zeca, com também interpretações mais ao estilo do jazz, outras mais ao estilo da pop, outras com outras versões e com outras recriações. Mas o que é de salientar e o que é de estimular cada vez mais é que não desapareça junto da malta nova este desejo e este interesse, este gosto, este desejo de perpetuar e de reinventar
o repertório do Zeca. Porque uma coisa é certa, eu agora estou-me a lembrar um episódio muito bonito que uma vez me aconteceu. Isto tem muito significado. Uma vez houve uma cerimónia, uma homenagem ao Zeca em Viana do Castelo. Eu fui lá, foi à noite, o Zeca já não pôde ir, porque já estava muito doente. E eu fui lá cantar também. E no outro dia apanhei o comboio cedo na estação de Viana do Castelo para vir para baixo. E então aproximou-se de mim um rapaz que, um bocado desleixado, e eu não sabia de tudo o que é que ele me vinha pedir, e pensou cá para comigo. Deixe-me cravar, deixe-me pedir para aí algum dinheirito ou assim. E qual não, meu espanto, quando percebi que ele tinha dormido ali no banco da estação, porque estava meio assim, um ar um bocado desleixado e assim, ele dirigiu-se-me a mim e perguntou-me: tu estiveste ontem a cantar lá naquela sessão do Zeca, não tiveste? E estive a cantar. Já eu gostei muito das cantigas, disse ele, cantigas da Pesadona, ainda estou para saber onde é que ele foi descobrir que o meu repertório eram cantigas da Pesadona. Mas foi a expressão que ele usou. E eu, claro, fiquei muito surpreendido porque não estava nada à espera que ele se viesse dirigir a mim naqueles termos, e referindo, evocando a noite anterior da homenagem ao Zeca, não é? E diz-me ele assim: tu és amigo do Zeca, não és? Sou amigo do Zeca. Importas-te de lhe levar um recado? Disse: não me importa nada, não tenho muito gosto em levar o recado. E ele diz-me: olha, então dás um abraço ao Zeca, cá do rapaz, infelizmente eu esqueci-me do nome dele, dás-lhe um abraço, e o recado que eu quero que tu dês ao Zeca é este: diz ao Zeca que ele não morre no coração da Malta Nova. Isso é fantástico, realmente. Epá, são momentos inesquecíveis, não é? Fiquei sem palavras, estás a ver? E tu disseste ao Zeca? Transmitiste o recado ao Zeca? Transmiti ao Zeca, e o gajo começou ficou extremamente emocionado, eu também, percebes? Mas claro, é uma coisa, é uma palavra, uma frase que eu tenho gravada a fogo aqui dentro de mim, diz ao Zeca que ele não morre no coração da Malta Nova. Isso é fantástico, não? Isso é fantástico. E no fundo, quando eu vejo tanta gente nova pegar no repertório do Zeca e a redescobri-lo, reinventá-lo, para trabalhar sobre ele, etc, revesti-lo de outra maneira, com outras linguagens orquestrais e instrumentais, etc., eu fico contente, porque acho que a profecia desse tal amigo se está a realizar. Exatamente. Olha, Francisco, tu continuas, ainda és um jovem, obviamente, mas já não és tão jovem como eras nestes tempos, não é? Mas continuas com uma voz fantástica, por isso queria te perguntar, quando gravas o teu próximo álbum, para nós conhecermos novas coisas que tu tenhas aí na Forja? Sim, isso na Forja, a Forja tem muito poucas coisas. Eu tenho algumas coisas que não gravei, mas não sei se agora seria, se enquadraria ou seria o tempo de as gravar, etc. Mas pronto, isso por enquanto não está nos meus horizontes. Não está nos teus horizontes. Mas é pena, Francisco, é pena. Não está nos meus horizontes. Uma coisa é certa, quer dizer, aquele repertório que eu tenho vai dando para as encomendas, passa a expressão. Claro. E pronto, tanto a nível de repertório tradicional, vejo algumas músicas que eu gosto muito, tem alguma outra moda alentejana, mas pronto, vai-me dando um bocado. Aquilo que eu gosto mais de fazer é ir falar com as pessoas, ir às escolas, falar com a malta nova, contar-lhes o que se passou comigo, o que se passaram com os meus tantos companheiros, e falar-lhes da situação que nós vivíamos antes do 25 de Abril, convidá-los a não cruzar os braços, e falando do Zeca, dizer-lhes que está nas mãos deles, fazerem com que o Zeca não morra na coração da Malta Nova. É isso aquilo que eu gosto de fazer, é isto que eu vai continuar a ser. Depois, a partir do momento agora, vou fazer 80 anos, de maneira que espero ainda ter mais uns tantos para poder... Esperamos que sim, que continue muitos anos à tua frente para continuares a fazer o teu trabalho de divulgação e do Zeca, não é? Do trabalho, dos grandes homens que vocês foram todos neste período e continuarão a ser como exemplos para toda a humanidade. Tentámos e tentamos, falo por mim, continuar a ser, digamos, manter viva esta memória e continuar a ser coerentes connosco próprios, não desistindo, não cruzando os braços, não, como diz o poeta brasileiro, muita diferença faz entre lutar com as mãos ou abandoná-las para trás. E o meu objetivo é não abandonar as mãos para trás, mas lutar com elas. Muito bem, Francisco. Olha, mando-te um abraço, não é? A gente mantém-se sempre ligados, não é? Um adeus. Sim. Até qualquer dia.
Obrigado por teres estado connosco e com a Rádio Horizonte. É um prazer muito grande, com certeza, por todos os seus ouvintes. Muito obrigado, Francisco. Não tenho nada que agradecer. Também um abraço grande a quem nos estiver a ouvir e força e coragem para fazermos da nossa terra uma terra onde vale a pena viver. Muito obrigado, Francisco. Um grande abraço para ti. Um abraço. Obrigado. Na produção sonora e divulgação tivemos André e Manuel Monteferro. No apoio e pesquisa informática, Raquel Ferreira e Helena Gil. Ouvimos músicas e canções do José Afonso e Francisco Fanhais. No próximo programa, as ordens militares na formação de Portugal, com Isabel Cristina Fernandes. Até lá, haja saúde, haja muita saúde.